pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, eles abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Só até aí, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedir para que o Senhor e o Espírito Santo nos conduzam na palavra, amém? Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, te agradecemos por cada irmão que está aqui, Senhor, te pedimos para que o teu Espírito encontre nos nossos corações uma terra fértil para a tua palavra, Senhor. Que o Senhor faça em nós o que o Senhor quer fazer e faça através de nós o que o Senhor precisa fazer. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. O tema que me foi proposto para essa noite, que foi proposto à igreja, é o alicerce do sobrenatural. E antes da gente começar e da gente entrar nessa palavra, nós precisamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, o que é o sobrenatural? O que é isso? As pessoas podem ter várias concepções do que é sobrenatural, mas para nós, a definição que mais importa é: sobrenatural é uma situação em que algo que era impossível fisicamente de acontecer ou que não existia, que por meio da fé é trazido a Deus a existência. Então, para nós é isso. Sobrenatural, você pode ver, tem a série Sobrenatural, tem outras coisas mas para nós aqui na igreja hoje, a definição que importa é essa: é algo que não era possível, que não podia existir, que por meio da fé em Cristo Deus faz acontecer, amém? Essa é a definição que nós precisamos ter de sobrenatural. E segundo, a intenção dessa mensagem, porque eu já presenciei algumas coisas meio malucas sendo ditas nesse tema, e fico muito preocupado quando são ditas para as pessoas, principalmente para a igreja, porque a intenção de quem prega é instruir, e não deixar as pessoas mais confusas ainda. Então, a intenção desse sermão não é entregar aos irmãos metodologias humanas para se alcançar ao sobrenatural. Então, assim, na minha intenção nessa mensagem hoje não é chegar para você e falar: olha, você tem que pegar isso aqui, aí você põe a água em cima da TV assim, aí você ora desse jeito que vai acontecer, ou então você pega o sal grosso, você traz que a gente vai ungir aqui, ou então a gente vai te dar um óleo ungido para você levar para sua casa. Não tem nada a ver com isso. Essa não é a ideia dessa mensagem. O propósito dessa mensagem não é dar ferramentas humanas para chegar ao sobrenatural. Porque o sobrenatural, para nós, não é capaz, só pode vir de Deus. E dizer que de alguma maneira você pode controlar o sobrenatural fazendo alguma coisa, seria dizer que você pode controlar o próprio Deus. E isso não é possível. Então, o propósito desta mensagem é nós olharmos para alguns exemplos dentro da palavra, de pessoas que viveram situações de milagres, de sobrenatural, como Jesus agiu através da vida delas, e como nós podemos aprender e viver como essas pessoas viveram. A intenção dessa palavra é essa, a intenção da mensagem de hoje é isso. E outra coisa, um segundo ponto para nós, antes de nós iniciarmos, é que ao ler a Bíblia, ao ler todos os textos, a Bíblia é um livro cheio de milagres e de situações incríveis. É um livro de milagres, mas
quando nós olhamos para todos esses milagres, nós não vemos nenhum desses milagres como um fim em si mesmo. O que isso significa? Uma ação sobrenatural, ela não é o objetivo final, ela é só um caminho pelo qual se passa para o objetivo. Então, nós vamos ver situações em que pessoas estão precisando de algo no seu coração, e que existe um obstáculo, às vezes uma doença, às vezes um problema, às vezes uma perseguição, e no meio disso tudo, Deus faz um milagre para resolver o problema principal dela. Então, o sobrenatural não é um fim em si mesmo. E por que é isso importante? Porque se nós não tivermos essa ideia no nosso coração, nós vamos começar a fazer coisas muito malucas e sem controle, tentando achar ou tentando controlar algo que não é do nosso poder. E eu não poderia chegar aqui e dizer para você, olha, faça isso e vai acontecer o sobrenatural. Não, nós vamos olhar o exemplo da palavra, o que o Evangelho nos diz sobre isso. E como pessoas que viveram situações assim, tiveram a sua vida transformadas por Deus no meio de uma situação sobrenatural. Amém? A gente está bem até aqui? Então, não vou ensinar para vocês nenhum segredo lá. Se você for precisar desse segredo, você vai lá, Márcia Sensitiva, horóscopo, você pode... Essas coisas tem. Mas pela palavra, o Evangelho, nós não temos nenhuma situação assim, olha, faça isso, faz desse jeito aqui que vai dar certo. Não. Aqui pela palavra nós seguimos o que ela essencialmente diz. Amém? Então, para isso, quando me foi dado o tema, eu fiquei meio perdido, num sentido muito bom, porque falar de sobrenatural na Bíblia é muito fácil, porque tem muitos textos, mas para quem está acostumado a ler esses textos e se apaixona por algumas histórias dessas, é muito difícil escolher uma história só. Então, nós vamos passear por 3 histórias da Bíblia hoje, amém? Essa que nós lemos é a primeira. Nós vamos passar por 3 histórias e nós vamos fazer uma exposição desses textos. Nós vamos fazer uma exposição desses 3 textos. A primeira história é essa que nós lemos. Irmãos, Jesus estava em uma casa, e as pessoas ficaram sabendo que ele estava lá, e começaram a se juntar naquela casa para ouvir Jesus falar. Muitas pessoas se juntaram, a Bíblia fala que não tinha espaço nem do lado de fora da porta. E 4 homens chegam com um paralítico numa maca, e veem que aquela multidão estava impedindo que aquele homem que precisava de Jesus fosse curado. Então eles fazem uma ação mirabolante, eles sobem no telhado, tiram umas telhas e desce aquele homem na maca na frente de Jesus. Jesus está pregando, imagine essa cena, eu estou aqui pregando para vocês, daqui a pouco desce um homem assim na nossa frente numa maca. Foi isso que aqueles homens viram naquela noite. Que situação incrível, aqueles homens tinham tanta fé de que Jesus podia curar, que eles desceram aquele homem na maca pelo telhado, fizeram um filme, uma missão impossível, para que aquele homem chegasse até Jesus. E eu quero ler com vocês verso 1, 2, 3 e 4 novamente, para a gente expor o texto, amém? Vamos lá. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Irmãos, primeiro de tudo que nós podemos aprender com esses homens e com essa situação deste paralítico que foi curado, primeiro de tudo, todos nós conhecemos uma pessoa que precisa de Jesus, ou que precisa de algum milagre de Jesus. E eu sei que você já viveu ou vive uma situação assim. Você conhece uma pessoa, um amigo, e o esforço que você faz para trazer essa pessoa até Jesus revela muito sobre a sua fé. Quer ver uma coisa? Aqueles homens acreditavam tanto que Jesus era possível. E eles acharam um meio de fazer. E talvez uma pessoa que não acreditasse tanto, ou que não achasse que era tão importante, talvez nem iria na casa. Olha, já está todo mundo indo lá, dificilmente a gente vai conseguir. Esse Jesus está sempre rodeado por uma multidão. Como é que a gente vai pegar esse homem nessa maca e levar até Jesus?
Outros talvez pegassem esse paralítico e ao chegar na porta da casa, ver aquela casa cheia de gente, até o lado de fora, falar: ih, tá vendo, ó, a gente até se esforçou para trazer você aqui, mas viu, não deu certo, a gente vai ter que voltar infelizmente. Mas eles acreditavam tanto no poder de Jesus, eles acreditavam tanto que Jesus podia fazer, eles acreditavam tanto naquilo que Jesus era capaz de realizar na vida daquele homem, que eles resolveram dar um jeito de levar aquele homem até Jesus. Nós conhecemos muitas pessoas que precisam de Jesus, e nós conhecemos muitas pessoas que têm problemas pessoais, que só podem ser curados por Jesus. Uma cura física, uma cura emocional, uma cura no casamento, que só pode acontecer por intermédio de Jesus. E às vezes a gente olha os obstáculos que nós temos de trazer essas pessoas para perto de Jesus e desistimos delas. Isso é natural nosso, olhar as dificuldades, a distância que existe entre Jesus e as pessoas que nós conhecemos, que precisamos levar até Ele. E nós olhamos para essa situação e às vezes desistimos dessas pessoas, desistimos de levar essas pessoas até Jesus. E é muito triste quando isso acontece, porque mostra a nossa incapacidade humana, mostra o quanto nós somos falhos, o quanto nós não temos força e vigor suficiente para levarmos o Evangelho como ele precisa ser levado. Mas graças a Deus que hoje o Espírito Santo está aqui neste lugar, para colocar no nosso coração um incentivo verdadeiro de que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem nele, de que as pessoas que nós conhecemos que precisam de Jesus não precisam mais viver a vida medíocre e triste que elas vivem, que ao momento que nós fizermos o que for necessário para que elas cheguem até Jesus, Jesus tem o poder de curá-las completamente. Essa noite o Espírito Santo está nos chamando a lembrar das pessoas que nós desistimos, a lembrar das pessoas que estão distante deles e que pelo fato de termos tantas dificuldades, olha, aquela pessoa mora longe, eu chamei aquela pessoa para ir na igreja, ela não foi, eu chamei aquele amigo, falei de Jesus para aquela pessoa, e ela não se chegou até ele. Não desista. Aqueles homens destelharam uma casa e desceram aquele homem na frente de Jesus numa maca. O que nós estamos fazendo para as pessoas que precisam de Jesus? Até onde nossa fé acredita realmente que as pessoas que nós conhecemos podem ser curadas por Jesus? Eu posso dizer para você, se você acredita muito, 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 que Jesus é poderoso o suficiente para fazer o que é necessário na vida dessas pessoas, que você não vai desistir dessa pessoa. Amém? Eu quero te chamar nessa noite a lembrar dessas pessoas no seu coração e a não ficarem tristes porque é difícil. Jesus vai te dar a oportunidade certa, Jesus vai te dar a estratégia certa no momento certo, e quando você menos esperar, esse seu amigo, esse seu parente, esse seu familiar vai estar na frente de Jesus, e ele vai ser curado, e ela vai ser curada, e ela vai ser transformada. Amém? O segundo ponto deste tema é que fazer sozinho é muito mais difícil. Experimentar um momento sobrenatural sozinho é muito mais difícil. Eles estavam em 5, 4 homens carregando a maca e o paralítico. O paralítico sozinho não ia nem chegar lá. Talvez com um amigo só, com uma pessoa só, ele não tivesse força suficiente, nem vigor suficiente para descer aquele homem. Talvez 2 fossem difíceis. Mas eles estavam em 4 pessoas que tinham muita convicção de que Jesus era capaz de fazer. E quando nós nos isolamos por decisão pessoal e não buscamos ter amigos que acreditam realmente que Jesus é capaz, nós vivemos uma vida bem distante do sobrenatural. É muito difícil, é muito difícil. Aquele paralítico tinha amigos que acreditavam de verdade. Sem eles, aquele homem talvez nunca tivesse conhecido Jesus, nunca tivesse visto Jesus e provavelmente teria ficado assim o resto da sua vida. Por isso, a comunhão com os irmãos é tão importante. Muitas vezes, você mesmo já chegou a desistir em alguma situação que você teve na sua vida. Quem é que é cristão há mais de 1 ano, 2 anos? Quantas vezes você já pensou em desistir? E quantas vezes, dessas vezes,
veio aquele amigo com força e vigor e te encheu o coração de esperança novamente com uma palavra de vida. Andar sozinho, caminhar sozinho é muito mais difícil. Aquele homem tinha 4 amigos, ou 4 pessoas que serviram ele com muito carinho. E se você está vivendo uma vida meio solitária, isolada, irmão, deixe isso para trás, se aproxime de pessoas que creem em Jesus de verdade. Você vai ter uma palavra de esperança no momento certo, você vai ter pessoas que vão te levar para perto de Jesus de novo quando você se distanciar dele. A própria Bíblia nos indica fazer isso, olha, andem em 2, para que se um cair, o outro ajude a levantar. É natural que todos nós vamos tropeçar no meio da nossa vida, mas mais legal se a gente tiver alguém do nosso lado para nos ajudar, amém? Sozinho é muito mais difícil. E um terceiro ponto é que se você tem um amigo, ele provavelmente já confidenciou suas dificuldades muitas vezes para você. E nós temos sempre soluções humanas para esses problemas. Então um amigo chega para você, ou aquela amiga chega para você e conta a dificuldade da vida dela. Existem aqueles irmãos que não são amigos verdadeiros e usam isso, né? Nossa, ganhei uma fofoca nova para encher aquele grupo. Mas existem irmãos que são verdadeiros amigos e que vê a situação daquela pessoa e às vezes se sentem impotentes. Olha, eu não consigo ajudar essa pessoa. Às vezes essa pessoa não precisa, por mais que eu tenha dinheiro, essa pessoa não precisa de dinheiro. Por mais que eu seja um bom ouvido, um bom ombro amigo, essa pessoa não consegue se livrar da sua tristeza. Às vezes nós temos soluções humanas que nós queremos levar para essas pessoas, para os nossos amigos. E a verdade é que nós temos dinheiro e as pessoas continuam pobres, nós somos bons médicos, mas as pessoas continuam doentes, nós somos bons ouvintes e conselheiros e as pessoas continuam tristes. Por quê? Porque o único que pode resolver o problema do vazio do coração do homem é Jesus. E a melhor opção que você tem para um amigo seu, talvez não seja algo que você tenha. A melhor opção que você tem, talvez seja levar ele até Jesus. Levar ele até aquele que pode resolver o problema de verdade. Então, irmãos, leve os seus amigos até Jesus e você vai ver eles mais felizes como vocês nunca viram eles. Amém? E, por último, eu quero ler versículos 5, 6 e 7 com vocês. Diz assim: ao ver que eles tinham fé, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? A cultura judaica daquele tempo tinha como costume de acreditar e pensar que se uma pessoa nascia com uma deficiência física, ou se a pessoa durante a sua vida ficasse cega, ou tivesse algum problema físico no corpo, que aquela pessoa estava respondendo, estava passando por aquilo, por algum pecado que ela, ou os pais dela, ou os avós dela tinham cometido. Imagina só, a mentalidade das pessoas era aquela, porque era assim que a lei daquele tempo funcionava. Então aquele homem, aquele paralítico que chegou até Jesus, ele não tinha apenas um problema físico no corpo, ele tinha um problema social. Ele era rejeitado e vivia à margem da sociedade, porque as pessoas olhavam para ele e falavam: a família desse cara aqui pecou, ele mesmo pecou, por isso que ele está assim. Imagine só você ser excluído da sociedade, do convívio das pessoas, de não poder visitar o templo, de não poder estar diante da presença de Deus, porque você tem um problema físico. E quando aqueles homens desceram este paralítico pelo teto, a primeira coisa que Jesus falou, não foi para que ele levantasse e andasse, ele falou assim: olha, que seus pecados sejam perdoados. A primeira coisa que Jesus resolveu no coração daquele homem não foi o seu problema físico, foi o seu problema no seu coração. Um problema que ele carregava há anos, um problema social que ele vivia há anos, porque as pessoas acreditavam que pelo fato de alguém ter pecado lá atrás, ou pelo fato de ele ter pecado, ele estava passando por aquele problema. Jesus resolveu algo que era muito maior no coração daquele rapaz. Existem pessoas que
tem dificuldades, deficiências físicas, eu sempre olho como um grande exemplo de pessoa assim que superou a sua deficiência física em Stephen Hawking. Quem já viu aquele físico que anda na cadeira de rodas? Ele já faleceu. Mas aquele homem tinha problemas físicos e aquele homem era muito inteligente. Pessoas que hoje estudam e têm todo o controle do seu corpo, jamais vão chegar perto da inteligência que aquele homem tinha da física. Então existem pessoas que têm problemas físicos, mas que são livres, que não têm questões problemáticas sociais a serem resolvidas. Aquele homem era reconhecido na sociedade pelo que ele sabia fazer, pelo que ele era bom de conhecimento e de entendimento. Mas este homem aqui, por causa do pensamento social daquela época, ele estava à margem, ele estava abandonado. E a primeira coisa que Jesus fala é: os seus pecados estão perdoados. Jesus não buscou resolver o problema inicial dele, que era uma cura física, resolveu o primeiro problema dele, que era um problema no coração. E é isso que Jesus faz. A gente às vezes tenta dar a ordem das coisas para Jesus, e Jesus cura o principal. Lembra que eu falei que o sobrenatural, os milagres acontecem por um propósito maior? Vocês lembram disso? Amém? Foi uma premissa que a gente falou lá no início. Em seguida, no versículo 9, 10, 11 e 12, diz assim: o que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos, e a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Ao ser curado, aquele homem serviu de exemplo para aquele povo todo. Todo mundo que tivesse doente ou em pecado poderia ser alcançado por Jesus. A cura daquele homem serviu para um propósito maior. Por mais que a vida dele tenha sido atingida diretamente, ele tenha sido beneficiado de forma maravilhosa, o propósito daquilo era um propósito muito maior. Era algo muito maior, tanto no coração daquele homem, de colocá-lo, trazê-lo de volta para uma vida social decente, quanto para aquelas pessoas, de poderem olhar para Jesus e falar: esse é o Cristo que perdoa os pecados, esse é o Cristo que cura os enfermos. Então, Jesus usou aquele homem como um bom exemplo, e aquele homem serviu para um propósito muito maior. Então, irmãos, nessas situações, nunca se esqueça: você pode estar servindo a um propósito maior de Deus. Os milagres na sua vida servem a um propósito muito maior de Deus para a sua vida. Amém? Vamos para outra história? Podemos ir? Marcos, no capítulo 6, é só você adiantar um pouquinho as folhas. Versículo 31. Marcos, capítulo 6, verso 31. Esse eu acho que ninguém conhece. Duvido que os irmãos conheçam esse texto. Marcos capítulo 6, verso 31, vai chegar aqui também para a gente acompanhar juntos. Teve um sinal ali de pera aí, a gente pera aqui. Vai chegar. Marcos capítulo 6, verso 31. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhando comigo, amém? Diz assim: Jesus lhes disse: vamos sozinho até um lugar tranquilo, para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha, que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e as pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. E ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde, mande a multidão embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram Jesus: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou.
Então, à medida que iam partindo os pães, entregavam aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. Aleluia. E os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Meu Deus, que milagre maravilhoso. Irmãos, nós começamos esse texto, versículo 31, 32 e 33. Esses discípulos estavam em um lugar, só para vocês entenderem um contexto, Jesus tinha enviado os discípulos para ir pregando nas cidades. Ele falou, olha, não levem comida, não levem troca de roupa, não fiquem mais de um dia na casa das pessoas, vão, preguem e levem a palavra rapidamente. Estava tendo uma perseguição muito grande naquele tempo. Jesus fez isso, muito provavelmente com uma estratégia para que eles não fossem pegos, né, não fossem aprisionados. Então aqueles homens correram para levar a mensagem do Evangelho. No meio disso tudo, João Batista é decapitado e aqueles homens voltam para se encontrar com Jesus. Então você imagina, eles tinham ido, não tinham levado comida, eles estavam cansados e muito provavelmente não tinham tomado nenhum banho no meio do caminho. Então Jesus resolve juntar aqueles homens e falar assim, olha, vamos para um lugar tranquilo, onde a gente vai ter um tempo para comer e para descansar, longe da multidão. O que acontece? A multidão descobriu para onde Jesus ia, para vocês verem que os sites de fofoca já funcionavam muito tempo antes do que vocês pensam, né? Então eles descobriram onde Jesus estava, para onde os discípulos estavam indo. E como Jesus e os discípulos foram de barco, aqueles homens descobriram, foram a pé e chegaram antes deles. Quando eles chegaram no lugar onde eles imaginavam que iam ter um tempo de descanso, tinha uma multidão lá para eles atender de novo. A multidão estava sempre faminta pelas coisas que Jesus falava, e os discípulos estavam muito cansados. Irmãos, servir não é uma tarefa fácil. Servir não é uma tarefa fácil. Servir ao próximo, servir na sociedade, servir de alguma maneira não é fácil. É uma vida de renúncia. Servir é uma missão de renúncia pessoal. E aqueles homens, né, falam, poxa vida, era agora que a gente ia tirar um descanso. E aí vem essa multidão gigantesca. E agora a gente precisa atender essas pessoas. Jesus não iria deixar essas pessoas sozinhas. E aqueles homens atenderam aquelas pessoas com Jesus. A Bíblia não relata, então nós podemos dizer que fizeram isso sem reclamar, pelo menos verbalmente, né? Pode ser que tinham mais no seu coração escondido, né? Nossa, de novo esse povo aqui, de novo, a gente só queria comer e descansar um pouquinho. E às vezes é assim com a gente. A gente serve as pessoas, a gente serve a nossa família, a gente serve na igreja, a gente trabalha, e às vezes a gente olha e não vê um local de descanso adequado. Quando a gente pensa que a gente vai descansar, quando a gente pensa que acabou o trabalho, chega mais trabalho. E a nossa vida é assim. E esses homens não pararam por causa disso. Eles serviram. E é neste momento em que nós estamos servindo as pessoas que nós temos oportunidade de viver experiências sobrenaturais. No momento em que nós estamos servindo, seja na igreja, seja lá fora, quando nós estamos servindo a um propósito do reino de Deus, este é o momento em que nós temos grande chance de viver situações sobrenaturais. Servir ao próximo é difícil, mas é uma boa chance que você tem para viver o sobrenatural. E nós buscamos, como esses 12 homens estavam procurando, um tempo de descanso, uma refeição, reanimar as forças. Mas nós não podemos nos esquecer que, independente da situação em que nós estamos, mesmo nos dias em que nós estamos de férias, nos dias em que nós estamos aproveitando o nosso descanso, nós somos embaixadores de Cristo. E onde nós estamos, se houver uma pessoa que precisa, ela precisa ser atendida. Se houver uma pessoa que precisa receber o Evangelho, ela precisa receber essa mensagem de nós. Por mais que estejamos cansados, queremos descanso, não é o momento agora, nós precisamos atender essas pessoas. As pessoas estão
procuram coisas, procuram em nós, procuram das nossas palavras, procuram nas nossas canções respostas, e nós não podemos parar, porque essa multidão está faminta de Jesus, está faminta, tem os seus corações vazios, tem os seus corações tristes, tem uma vida sem propósito nenhum que faça valer a pena a vida, por isso que tem tantas pessoas se matando, tirando a sua própria vida por aí, mas existe um Jesus que pode preencher esses vazios, e essas pessoas estão atrás justamente disso. E por mais que a gente se sinta cansado, este é o momento que nós temos oportunidade, num dia de servir, mesmo cansados, de viver o sobrenatural de Deus para as nossas vidas, e para as vidas das pessoas que nós estamos servindo. Vamos ver isso. Versículo 35, ao entardecer os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado, e já está tarde, mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, para comprar alguma coisa para comer. Jesus, porém, disse, providenciem vocês de comer para essas pessoas. Precisaríamos de muito dinheiro para alimentar essas pessoas, responderam eles. E Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Vão verificar, e eles voltaram e informaram, 5 pães e 2 peixes. 5 pães, 2 peixes, 5.000 homens para alimentar, e mais algumas mulheres e crianças. Irmãs, não fiquem chateadas, era daquele tempo, eles contavam os homens por uma questão de guerra, tá? Não iam contar as mulheres porque elas não iam morrer na guerra, elas ficavam em casa, isso é bom, amém? Não fiquem chateadas, mas vocês estavam na conta, tanto que teve pão e peixe para as mulheres e para as crianças também, amém? 5.000 homens foram contados, 5 pães e 2 peixes. E os discípulos responderam para Jesus, a gente não tem dinheiro. Olha só, Jesus falou, dá vocês de comer, e eles responderam, não temos dinheiro. E a nossa primeira resposta diante das nossas dificuldades, muitas vezes nós não temos dinheiro para resolver isso. Irmãos, os nossos problemas não precisam de dinheiro para serem resolvidos por Jesus. Sabe o que é mais incrível do que isso? É que se você não tem nada, ou quase nada, isso é o suficiente para Jesus fazer o sobrenatural. Às vezes a gente pensa que precisamos criar uma estrutura mirabolante para Deus fazer algumas coisas. Olha, eu preciso fazer isso, eu preciso montar aquilo, se eu não tiver isso, não vai acontecer. Não. Jesus perguntou, o que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixes, então deixa aqui que eu resolvo com isso daqui. O que você tem? Você tem uma dificuldade, você tem um desafio, você tem uma situação para vencer, você precisa do sobrenatural de Deus. O que você tem? O que eu tenho, nós não temos nada. Às vezes nós não temos nada, e isso é suficiente, porque o poder de Deus é tão grande que não depende das nossas limitações humanas. O poder do sobrenatural de Deus não depende das nossas mãos. Nós não controlamos Ele porque nós não temos nada. O que nós temos às vezes é um pedaço de pão e um peixe, e isso é suficiente. Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas com o que nós temos. Haverá um tempo de sobrenatural nas nossas vidas com aquilo que nós temos. Nós não precisamos encher os nossos bolsos de dinheiro, ou as nossas vidas de títulos e de vitórias para ter o sobrenatural de Deus. Nós só precisamos ouvir o que Jesus está nos pedindo. O que você tem? Senhor, eu tenho um tempo. Senhor, eu tenho um tempo de oração. É o que eu posso te entregar. Senhor, eu tenho a minha vida para te entregar. Senhor, eu não tenho nada, eu tenho só um pãozinho e um peixinho. Isso é suficiente para o Espírito Santo agir na sua vida e alimentar aqueles que estão perto de você. Nós não precisamos de nada. O que Deus já nos deu é suficiente para Ele fazer o sobrenatural. E isso é maravilhoso, porque não depende da nossa situação, não depende do que nós temos, depende apenas dEle. E o Espírito Santo nos direciona para isso, que o que nós temos é suficiente. E isso é bom demais, amém? Vamos seguir no texto. Lembra que eu falei que os milagres acontecem para servir a um propósito maior? Não é um fim em si mesmo? Vamos ver versículo 39. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, e à medida que ia partindo os pães, entregava aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes, para que todos recebessem uma porção.
Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram. Quantos discípulos eram? Alguém lembra aí quantos discípulos tinham? Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Quantos cestos sobraram? 12. E os que comeram foram 5.000 homens. Aqui nós vemos que o sobrenatural novamente não era um fim em si mesmo. Aquelas pessoas tinham fome, tanto de conhecer Jesus, quanto fome física. E Jesus resolveu os dois. Jesus atendeu ao coração desesperado daquelas pessoas que precisavam de uma resposta, de uma palavra de vida. E Jesus também resolveu o problema da fome e da barriga das pessoas. Primeiro de tudo, no sobrenatural, às vezes coisas acontecem, coisas muito simples. E Deus está preocupado com todos os problemas. Deus não está apenas olhando para o problema que você acha maior, Ele está olhando inclusive para os problemas que você acha serem menores. Os discípulos falaram, olha Jesus, você tem que despedir a multidão para eles irem procurar comida. Jesus falou, não, eu tenho preocupação que eles comam, vocês inclusive vão dar de comer para essas pessoas. Jesus está preocupado com tudo, e um propósito maior serviu aquelas pessoas. O milagre é maravilhoso, amém? Mas resolver a fome daquelas pessoas também. Mais do que isso, a Bíblia nos diz, aqueles homens tinham ido para o outro lado do rio, para quê? Para descansar, amém? Para ter um tempinho de descanso e comer. Aqueles discípulos que serviram uma multidão de pelo menos 5.000 homens, no final de tudo saiu cada um deles com um cesto cheio de pão e de peixe. Jesus ainda falou, olha, tem um presentinho aqui para vocês, que eu separei especial para vocês. Os discípulos também fizeram parte daquele milagre. O sobrenatural acontece enquanto estamos servindo as pessoas, porque quando nós servimos as pessoas, e aparecem as necessidades das pessoas, e nós não temos como suprir elas, então Jesus faz a parte dele, e supre a necessidade dessas pessoas, amém? E agora nós vamos partir para o último texto. Eu quero convidar os irmãos a abrirem em Atos capítulo 16, Atos 16, verso 22. Eu disse que era difícil escolher algumas histórias, e eu escolhi 3, e confesso que fiquei triste de não ter tempo para colocar todas as outras. Atos capítulo 16, esse também ninguém conhece. Duvido, se alguém conhecer aqui. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhe os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou, não se mate, nós estamos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Irmãos, Paulo e Silas tinham um propósito de vida, levar o evangelho de Jesus. Esse era o propósito de vida deles. E eles estavam seguindo na sua caminhada, e numa cidade que eles chegaram, tinha uma mulher que estava endemoniada, e ela fazia adivinhações. E é óbvio que tinha gente que vendia isso, né? Se tem alguém que compra, tem alguém que vende. E aquela mulher, o espírito que estava naquela mulher, em certo momento importunou Paulo e Silas, e Paulo ordenou que aquele espírito saísse. E aquela mulher foi liberta. Isso é bom, amém? Bom para os irmãos que ficou feliz com a libertação. E para aqueles homens que vendiam? Eles ficaram chateados. Levaram Paulo e Silas, tiraram a roupa deles
deram umas boas açoitadas e jogaram eles na prisão. E que propósito de vida dolorido levar a mensagem do Evangelho. Eles pagaram um preço muito alto para que a mensagem chegasse até nós, amém? Mas nós precisamos nos atentar em algumas situações que nós vivemos, e como é maravilhoso, e como a Bíblia é maravilhosa, como as experiências que Jesus nos dá, tanto as que estão escritas na Bíblia, como as que nós vivemos no dia a dia, são incríveis. Olha só, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Cantando hinos, louvando a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Irmão, eu quero te trazer para a história, te colocar no lugar de Paulo e Silas. Vamos pular a parte de que vocês foram açoitados, é muito dolorido. Vamos lembrar só do momento da prisão, para ficar mais fácil. Imagine vocês, estão na prisão, estão lá orando, pedindo a Deus, vocês começam a cantar uma canção, um hino maravilhoso, e de repente um terremoto acontece, sacode a prisão, e do nada vocês estão livres. O que você faria? Eu vou correr, é óbvio, eu não vou ficar aqui. Eu já contei, eu já preguei a mensagem, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, procura depois lá no Google o que eu falei no YouTube. É o que nós faríamos. Nós olharíamos aquela situação, daquele milagre maravilhoso e falamos, o propósito de Deus está completo. Não! Quando o carcereiro chegou, ele tinha uma missão, não deixar aqueles homens fugirem, ele ia pagar com a própria vida, e Paulo e Silas sabiam disso. E o que eles fizeram? Eles estavam livres e ficaram. Quando o carcereiro encontrou eles lá, nem acreditou. Traga a luz, porque eu não estou acreditando que eles aqui. Alguém acende a luz, por favor, para eu ver se isso é verdade. E aquele homem caiu aos pés de Paulo e Silas, desesperado, porque ele estava quase tirando a sua própria vida. E quando nós vivemos uma situação no sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nós precisamos entender que existe um propósito maior nas nossas vidas para isso acontecer. Paulo e Silas tinham um propósito de vida que não era ser livre. O propósito de Paulo e Silas não era ser livres. Se for necessário ser escravo para alguém ser salvo, eles fariam. O propósito de Paulo e Silas era levar o Evangelho. E por isso o milagre aconteceu. Deus sabia que eles não iriam fugir. Deus sabia que o momento que aquilo acontecesse, iria abrir uma porta para aquele soldado ser salvo. Vamos ler o texto? Verso 28, Paulo, porém, gritou, não se mate, nós estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz, não acredito, alguém acende a luz, correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Irmãos, o sobrenatural aconteceu na vida de Paulo e Silas, e a gente olha para a libertação deles da prisão como um fim em si mesmo, mas não era. Eles cantaram e louvaram à meia-noite, Jesus abriu as cadeias daqueles homens, mas eles resolveram ficar para salvar a vida de um soldado. Qual é o propósito que nós buscamos, o sobrenatural na nossa vida? Às vezes nós buscamos para alguns interesses pessoais, eu sei, é natural do ser humano, e não existe nenhum demérito nisso. Nós buscamos o sobrenatural de Deus para termos uma vida espiritual melhor, para nos sentirmos melhores durante os nossos dias, mas nós também precisamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Aquele soldado nem conhecia Paulo e Silas, só recebeu a notícia que ele tinha que guardar eles, e aqueles homens ficaram para salvar a vida dele. Mais importante do que uma ação sobrenatural é o que nós fazemos com ela. Mais importante, eu vou fazer uma pergunta, quem aqui já viveu na sua vida uma ação extraordinária de Deus? Algo que era impossível, glória a Deus, todos nós vamos experimentar em algum momento isso, mas o que mais importa depois de tudo isso é o que nós fazemos com isso, o que nós fazemos com o milagre que Deus nos fez, o que nós fazemos com o sobrenatural. Aquele homem se prostrou, levou Paulo e Silas para fora e falou assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo e Silas tomaram umas açoitadas nas costas, ficaram presos,
E no final eles levaram um soldado romano e toda a sua família cativos para a liberdade em Cristo. E isso é o mais poderoso, a mais poderosa das situações que pode acontecer. Quem vive uma vida segundo o propósito de Deus, vive continuamente essas experiências sobrenaturais. Paulo, quando vai descrever a vida dele, olha, já fui tirado como morto, já fui picado por uma cobra, já naufraguei algumas vezes, já aconteceu tanta coisa na minha vida, eu sobrevivi. Ele tinha um propósito na vida dele. Procure o seu propósito em Cristo. E provavelmente esse propósito é levar a salvação para as pessoas que estão perto de você. E no momento certo, Deus vai fazer o que precisa fazer no sobrenatural acontecer. Mas não é para você ficar bem, ou achar que Deus olhou para você e falou, nossa, que bonitinho, eu vou fazer um milagre para ele aqui. Não, existe um propósito maior na sua vida do que apenas receber a solução do seu problema. Existe um propósito maior. Deus vai resolver o seu problema, Deus vai apresentar uma solução de um milagre que você precisa. Mas entenda, isso é um outdoor de propaganda para as pessoas de que Deus está vivo dentro de você, de que Jesus te encontrou e salvou você e está salvando sua casa, de que Ele é a solução para o coração do perdido. Amém? E eu quero encerrar e concluir o texto por aqui. Amém? Pode se colocar de pé. Agora eu vou pedir a ajuda dos nossos irmãos do louvor. Irmãos, para a gente concluir essas 3 histórias, que são incríveis, faça o que for preciso para levar os que precisam até Jesus. Eu não sou de fazer isso, mas eu vou usar isso apenas como uma didática para o fim da mensagem, amém?